Já estamos ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live Sabedoria em Provérbios. Hoje estamos a estudar Provérbios 20 e vamos lá, vamos dar continuidade sobre o nosso estudo de Provérbios. Capítulo 20. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles, nem por vinho e nem por bebidas. Nem por vinho, nem por bebidas. Vinho e bebidas, né? Nem por brigas. Não se pode deixar dominar. E não sei se vocês já perceberam que vinho e brigas, ou bebidas e briga andam junto. Não necessariamente todas as vezes, mas 70, 80% das vezes que existe excesso de bebida, existe briga. Então, o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Você não pode deixar ser dominado pelas brigas nem pelas bebidas. O medo que o rei provoca é como o do rugido de um leão. Quem o irrita põe em risco a própria vida. É uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. O que eu entendo por provérbios? Provérbios, como eu sempre falo aqui, ele não é um livro, não é um ensinamento de que você lê e aprende aqui. Não. O livro de Provérbios é por trás, né? Por trás desse, por exemplo, aqui. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Apesar de estar explícito, mas existe existe um segredo, né? Por trás dessa pé da letra que está aqui. Quer dizer que você precisa se preparar para as diversidades. Esse é o ponto. Você precisa se preparar para a diversidade. Um dos capítulos anteriores fala que vai ter conformia ou preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Eles não têm chefe, mas eles sabem que precisam plantar no inverno ou precisam plantar no verão para colher. Precisam plantar no inverno para colher no verão. É como se diz aqui: o preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Se você, no momento da diversidade, você não plantar ou não, como é que eu posso dizer, não arar a terra, não se preparar, quando vir o momento de desafio, você não vai conseguir sobressair. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Se você tiver um pensamento, se você tiver um desejo de concretizar algo, se você não só ficar no desejo e trazer ele para a ação, você vai ter resultado. É o que está falando aqui. Os propósitos do coração do homem são águas profundas. Estão no íntimo do coração do homem, estão no íntimo da pessoa. Mas quem tem discernimento, quem sabe
discernir, quem sabe, quem tem conhecimento que precisa colocar ação, aquele desejo que está dentro do coração dele, ele consegue trazer a realidade, ele consegue fazer com que aquela imaginação se torne algo material, se torne algo realizável. Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? O homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Tudo que os pais fazem se reflete no filho. Se você, pai, leva uma vida íntegra, então os seus filhos também levarão uma vida íntegra. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com o olhar esmiuça todo o mal. Quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Mas tome cuidado com o que você, apesar dos ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor, você precisa ter cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você fala, com aquilo que você cheira, com aquilo que você vê. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique esperto, fique desperto, acorde, fica em alerta e terá alimento de sobra. Qual é esse princípio? Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Você precisa agir. Você precisa sair da inércia, precisa sair da preguiça. Por quê? Porque se você não sair dessa preguiça, você acabará ficando pobre, né? Então fique esperto, olhe quais são as formas que estão ao seu redor de você tornar alguma coisa em atividade para ou comprar ou vender. É basicamente isso que ele está a falar aqui. Não vale isso, não vale isso, diz o comprador, mas quando se vai, gaba-se do bom negócio. Mesmo onde há ouro e rubis em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma rara preciosidade. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Os conselhos são importantes para quem quer fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Quem vive contando casos não guarda segredo. Por isso, evita quem fala demais. Mais uma vez aqui, o Provérbios nos adverte o cuidado com a língua, o cuidado com falar, o cuidado com falar demais, né? Então você precisa ter cuidado com o que você fala, com quem você fala, como você fala. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá.
na mais profunda escuridão. Por isso, um dos primeiros mandamentos com promessa é: honra o teu pai e a tua mãe, para que os seus dias sejam prolongados aqui na terra. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz da sua vida extinguirá na mais profunda escuridão. Isso também se aplica às autoridades. Se você xingar um professor, se você xingar um presidente, se você xingar algum líder maior que está sobre os teus cuidados, automaticamente você está trazendo negatividade para a sua vida. Porque a maior parte tudo acontece tudo acontece pelo bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você amaldiçoar alguém que está num patamar acima de você, por exemplo, que fala, se alguém amaldiçoar seu pai e sua mãe, claro que aqui fala de pai e mãe, mas o que ele está a dizer aqui é autoridade. Ele fala de pai e mãe porque são os maiores, as pessoas que têm maior autoridade sobre nós, mas aqui também se aplica a pessoas, professores, presidente, né? Cargos superiores. A herança que se obtém com ganância no princípio, no final não será abençoada. Não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará vitória a você. O Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas não o agradam. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir seu próprio caminho? É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. O rei sábio abana os ímpios e passa sobre eles a roda de debulhar. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. A bondade e a fidelidade preservam o rei. Por sua bondade, ele dá firmeza ao seu trono. A beleza dos jovens está na sua força, a glória dos ídolos nos seus cabelos. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal. Os açoites limpam as profundidades do ser. É isso aí. Querido bom Deus, bom Pai, obrigado porque o Senhor é bom e sempre nos ama. Obrigado pelo seu cuidado, obrigado pela sua proteção, obrigado pelas suas misericórdias que elas se renovam todas as manhãs. Obrigado porque o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados e as nossas iniquidades, senão estaríamos mal. Obrigado por cada ensinamento de provérbios. Ensina-nos a enxergar aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Ensina-nos a entender sobre momentos que estamos a viver, sobre antes de ter uma palavra escrita, um provérbio, um ditado escrito, possamos entender que por trás desse ditado há um princípio e há um convite para a ação. Que possamos, Senhor, aprender sempre diante de Ti, que possamos colocar em prática também as coisas que nós aprendemos e que, acima de tudo, Pai, que possamos, de certa forma, ensinar para os nossos irmãos. Obrigado por cuidar também de nós. Obrigado por esses momentos de estudo da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse foi o nosso momento. Seja bem-vindo, Flauzino. Esse foi o nosso momento de meditação. E amanhã estaremos de volta aqui com Provérbios 21. Obrigado aí, tamo junto. Deus abençoe vocês.